Olá, bem-vindo aqui ao Linha de Frente, o espaço que era Tudo é Dica, para a gente debater temas relevantes, importantes para a Bahia, para o Brasil e também para o mundo. E eu fico muito feliz quando a gente consegue receber aqui personagens da baianidade, mas que tem um olhar para o macro. Não fica só no olhar da nossa aldeia Bahia, olha para o todo e consegue inserir a Bahia nesse contexto global. Eu estou falando de Maurício Magalhães, publicitário, empresário, administrador de empresa, agora... Posso chamar também de cineasta, Maurício? Seja bem-vindo. Pode, de produtor. Produtor de cinema também. Ele é um dos responsáveis pela realização, todo mundo viu aqui na Aratu, Rui, a voz de Rui, o arquiteto da República. Excelente trabalho. Me fala um pouco sobre esse desafio. Eu conversei com Ernesto Marques, com Maurício Xavier, com Nelson Cadena, e eles disseram... Quando a gente levou o projeto para Maurício Magalhães, ele apontou e disse, isso eu quero fazer. Foi assim mesmo? Foi exatamente assim, especialmente porque eu acho que agora a gente está no momento de contar a história da gente a partir das pessoas que forjaram e fizeram esse país. Esse baiano brasileiro tão ilustre, né, que tem 175 anos, foi celebrado agora de nascimento, que precisa estar constantemente sendo... reapresentado às novas gerações para que a gente se inspire no que essa turma fez e que nos trouxe até aqui. Um cara de vanguarda que teve à frente do seu tempo, em causas que ele teve coragem de brigar. Então, na mesma hora, a gente fez A Hora é Essa e maravilhoso estar sendo exibido em TV aberta, como a TV Aratu teve essa coragem. E o trabalho que vocês desempenham, não é fácil fazer um longa-metragem, não é fácil se debruçar sobre um personagem como Rui Barbosa, um personagem de uma complexidade muito grande, mas o recorte que vocês escolheram, para mim, vocês conseguiram atualizar a personagem Rui Barbosa. Por que vocês escolheram isso, trazer os ideais de Rui para a atualidade? Porque eu acho que a gente está precisando construir novos ideais. Eu acho que a gente está num momento muito complexo, assim, por tudo que a gente está vivendo aí no século XXI, por esse fenômeno novo dessas questões de polarização, tecnologia, inteligência artificial, uma sociedade que se formata, reformata, desformata por segundo. Eu acho que está precisando um pouco mais de filosofia, um pouco mais de contexto, um pouco mais de cenário, especialmente de novos ideais. Eu acho que é o momento ideal para a gente pensar em novos ideais. Perfeito. Maurício Magalhães, nosso convidado aqui, baiano, com olhar cosmopolita para a Bahia, para o mundo. É sempre bom conversar com você. Não tenho problema nenhum de dizer publicamente que eu sou seu admirador, sou seu fã, acompanho seu trabalho há muito tempo. Gosto de ouvir o que você pensa, como você se posiciona, inclusive quando eu discordo, para eu poder ter argumentos para debater com você. Mas eu não consigo te identificar, Maurício. Eu consigo identificar uma pessoa inteligente, criativa, mente inquieta, um cidadão político, um animal político, mas não consigo te identificar como direita ou esquerda. Inclusive, eu acho que isso é um elogio. Como é que você encara essa polarização? Primeiro, a recíproca da admiração é mais do que verdadeira. Acompanhei você na madrugada, no meio-dia. Obrigado, e agora no horário prime time aqui da TV Aratu e na rádio, né, na Antena 1, que está maravilhoso, né? Eu acho que essa questão da política, assim, óbvio, assim, as pessoas tendem a te encaixotar. Se eu fosse seguir um pouco desse encaixotamento, talvez eu diria assim que eu sou muito liberal nos costumes e muito liberal na parte econômica, no estímulo ao empreendedorismo, que a esquerda está aprendendo a fazer, ou está adotando esse novo discurso. Me diria que eu talvez seja centro de direita, mas assim, extremamente liberal nos costumes, na economia. Eu acho que o que a gente tem que formar são pessoas que cuidem da sua própria vida. Acho que o papel do governo é dar condições para isso e nunca tutelar ou ficar quase que trazendo um certo protagonismo para a vida das pessoas. Eu acho que quem tem que protagonizar a sua própria vida é cada um de nós. Então, eu penso muito assim no aspecto político e meus votos, minhas escolhas obedecem um pouco às propostas que advêm um pouco desse olhar. Agora, tentando entender que assim, a gente tem que cuidar da pobreza, tem que cuidar da exclusão, fazer que essa inclusão faça com que essas pessoas sejam livres pela inclusão. Tem uma etapa a ser conquistada aí. O mundo, na sua avaliação, e sobretudo com a eleição recente de Donald Trump, que deve provocar uma avalanche de repercussões políticas e geopolíticas internacionalmente, o mundo está ficando mais conservador ou é uma falsa impressão que a gente está tendo? O mundo está ficando chato. Está sim mais conservador, mas conservador especialmente nas questões de costumes, né? Eu acho que os avanços que a gente vem tendo não podem retroagir.
dos direitos homossexuais, de todo esse ativismo de gênero, de raça. Eu acho que isso é involtável, é impensável a gente discutir essas questões todas. Me incomoda um pouco o protagonismo exagerado das igrejas num certo tipo de doutrinamento, mas com todo respeito à fé. Eu acho que isso não pode ocupar esse espaço da sociedade. Mas, por outro lado, eu acho que... Estou tentando entender um pouco o que aconteceu com essa eleição americana, esse grau de insatisfação que foi um pouco de um voto de protesto, e a gente entender um pouco isso no nosso próprio país e nosso próprio estado aqui, entender essas questões que de fato os governantes e a sociedade precisa entregar mais rápido um pouco esses acessos e essas oportunidades. Eu acho que seja isso que as pessoas estão clamando no fim da linha. Quando a gente olha para os Estados Unidos e a forma como a eleição aconteceu e como está sendo totalizada, concluída, a gente percebe um crescimento em número de votos para o conservador, para o republicano Donald Trump, e também, não apenas no executivo, isso levando o legislativo, o parlamento vai ficar praticamente, majoritariamente conservador, e também a Suprema Corte. Você acredita, como eu estou pensando, que os americanos deram uma carta branca para Donald Trump, se for como estavam dizendo que ele quer ser um ditador, um imperador, para ele agir com mão de ferro nessas questões? Aparentemente, democraticamente foi dado. Eu acho que o futuro vai dizer se a democracia continuará. Nesse momento, o contexto é completamente favorável a ele, na Câmara, no Senado, no Supremo e na própria legislação ou na própria gestão desse novo governo dele. Todo esse contexto é um contexto muito favorável a ele, que os pesos e contrapesos começam a ter, nesse caso, uma certa fragilidade. Desequilíbrio. Agora, vamos ver isso nas próximas eleições. Então, assim, mas foi uma escolha soberana, né? Como aqui no Brasil foi uma escolha soberana, aqui na nossa cidade foi uma escolha soberana. Eu acho que a democracia tem que vencer sempre. Então, vamos entender qual o impacto disso e qual o impacto disso nas próximas eleições e a continuidade dessa democracia. Uma escolha soberana, foi muito bom você mencionar isso, e um reconhecimento da adversária de Kamala Harris, um reconhecimento rápido que fortalece a democracia, diferente do que Trump não fez quando perdeu a eleição. É assim que a gente fortalece a democracia? É assim que a gente fortalece. Foi emocionante o discurso dela, o que o presidente hoje disse, Biden. Foi muito triste o que Trump fez alguns anos atrás, foi muito triste o que o Bolsonaro fez aqui na eleição de Lula, gostemos ou não gostemos. Foi uma eleição lícita e transparente. Eu acho que foi uma aula de democracia o que o Partido Democrata fez nesse reconhecimento dessa eleição como um lado de que a vida continua. Liberal nos costumes, liberal na economia. Maurício Magalhães está falando com a gente sobre cultura, sobre política. A gente vai conversar também sobre a sociedade baiana, o olhar de quem está em São Paulo há quase 20 anos, já está em São Paulo? 20 anos, vai fazer ano que vem. 20 anos, 2 décadas em São Paulo, consegue olhar para a nossa aldeia aqui com uma visão um pouco mais distanciada, mas também apaixonada, como eu sei que ele é. São Paulo, a política em São Paulo chegou agora numa eleição municipal muito diferente do que a gente costuma ver. Quase por pouco, 2 candidatos de direita não iam para o segundo turno. É o momento de inflexão da esquerda, dizer o que é que eu estou errando, não estou atendendo os anseios, não estou falando a voz da comunidade? Absolutamente correta essa sua afirmação. E assim, a esquerda, assim, que fica um pouco desse discurso histórico protecionista, você vê que no segundo turno o candidato lá, Boulos, adotou a questão do empreendedorismo. Eu não sei se por uma verdade ou se eleitoralmente ele fez isso, mas assim, o que você tem que dizer às pessoas, se você é um bom talento, então bote sua borracharia, seja costureiro, bote sua banca de revista, mas essa tutelagem de emprego, de direitos exagerados, que interrompem todo um ciclo de empreender. As pessoas têm que sonhar, as pessoas têm que bancar os seus próprios riscos, né? Então, eu acho que a esquerda tem adotado muita causa errada. E tem uma coisa que, incrivelmente, especialmente aqui no Nordeste, que no passado era muito acusado, os coronéis do Nordeste, o coronelismo do Nordeste hoje está atrelado ao PT. A manipulação da pobreza como um ativo quase, né? Cara, que tem que ser rompido. Que políticas corretas a gente tem
para que essa etapa do Bolsa Família, que é muito correto, lá na frente, 1, 2, 3 décadas, o sonho nosso é não ter mais Bolsa Família, porque a gente tem que criar um modelo de inclusão, de educação e de ferramentais com que as pessoas possam empreender, trabalhar, terem qualificação. É isso que eu acho, isso que eu chamo de, talvez, de uma política vanguardista, de você ter processos de inclusão e não ficar dobrando a aposta de quem dá mais dinheiro de Bolsa. A Bolsa é necessária, temporariamente, por décadas que seja, mas hoje a gente tem que pensar isso no futuro. Então eu acho que a esquerda precisa fazer uma revisão do que a internet impactou, do lugar de voz que as pessoas têm e das novas aspirações, que lá 50, 30, 20 anos atrás era ter um emprego. Hoje é ter um emprego ou você prosperar, que é diferente. Você pode até prosperar através de um emprego desde que qualificado, ou você prosperar por contas próprias, você criando o seu negócio. Então, como a gente constrói uma sociedade, assim, essa palavra prosperar, o que é que todo pai de família quer? Que seu filho seja mais próspero do que você. A gente não fala em prosperidade, a gente fala sempre em distribuição do que não tem e aumentar, a gente tem que inverter. Eu acho que essa turma mais jovem já está um pouco mais com essa mente construída, com esse olhar, muito mais do que seus pais ou seus avós. É isso que a esquerda não está lendo. Muito bem, eu entendo o que você falando assim, eu entendo uma necessidade de emancipação, né? O ser humano está aspirando, ou até alguns perderam isso. Ele quer ser autônomo em todos os sentidos, né? Não apenas no sentido financeiro, e talvez a certeza de um emprego público. Muita gente é concurseiro hoje, está indo na contramão desse tipo de aspiração? Tá, eu acho que até tem um nicho de jovens hoje que clama em ser concurseiro, né? Não sei, eu sonhei muito que meus filhos não optassem por isso. Essa coisa, eu tenho estabilidade para os próximos... Será que ser estabilidade para os próximos 20 anos é uma coisa legal, numa dinâmica que tem? Eu particularmente acho que não. Porém, o que eu vejo nessa dinâmica nova, você vê assim, essa coisa, assim, essa figura nova, né, dessa profissão influencer, né? É que o cara quer ser influencer, ele está vendo que como sendo influencer, o dinheiro entra, o dinheiro está lá, ele luta. Então assim eu quero ser influencer para ter uma atividade econômica, eu posso ter uma atividade econômica como eventeiro, como engenheiro, como advogado, mas esses novos modelos aí tem que dar a esses jovens um olhar de sonho de que ele pode construir o futuro dele, ele não depende de um pistolão, ele não depende de um concurso, ele não depende de um amigo ou de uma linha para ele ser quase sorteado no emprego. Não, ele tem que avançar. Você vê que inclusive a rotação, o turnover hoje das empresas, o cara entra, não gostou, vai embora, vai para a próxima. Então o cara pode seguir essa vida também. Então o jogo mudou, as pessoas mudaram, as pessoas hoje têm ambições lícitas e maravilhosas no comportamento, na sua história, na sua forma de prosperar. Eu acho que é disso que estamos falando. Muito legal. Eu quero falar também com o Maurício sobre Irmandúcio, o que é que ela representa. Ele é conselheiro das obras sociais de Irmandúcio. Quero falar sobre políticas públicas para a cultura, sobre Carnaval de Salvador. Mas antes, só para encerrar o assunto política nesse momento, você, como um sotero paulistano agora, o que é que você traduz, o que é que você diz para a gente sobre o que é e quem é Pablo Marçal? O que é que ele representa? Onde é que ele está encaixado no atual cenário político brasileiro? Cara, ele é um fenômeno que até janeiro desse ano, muito pouca gente sabia quem era ele. É óbvio que ele tinha um nicho no mundo digital muito grande, o establishment político e econômico não tinha a menor ideia de quem era esse sujeito. Ele aparece como uma bomba atômica dentro desse processo. Qual a leitura que você faz disso, né? É que tem uma vida paralela ao que a política hoje faz. Eu acho que a política envelheceu e não entendeu que existe um mundo aqui, que esse mundo agora está começando a dialogar e a entrar numa mentalidade de uma política velha. Então, ele foi um fenômeno e assim, ele tem uma característica, com todo respeito, assim, ele é brilhante e eu não concordo com quase nada com o que ele faz. É bom você falar isso. Mas ele é um cara Porque reconhecer isso não significa endossar o que ele faz. Ele é brilhante. A campanha dele até, de forma até, eu diria, atabalhoada e meio que desonesta, ele tinha coisas assim de genialidade, do bem e do mal. Então, eu diria que a turma os extremistas de um lado e de outro tem que entender que ele é um Bolsonaro inteligente, assim, então ele é um extremista inteligente, então ele é um cara que tem que estar de olho.
Sócio-presidente de uma das principais agências de propaganda do Brasil, a Agência Posso dizer uma coisa? Fique à vontade. Eu quero dizer, eu sou um político do século XXI, que você não faz essa pergunta? Vou fazer. Eu fiz para Belintani, ele respondeu que é Jacques Wagner. Você concorda com o Belintani? Não, de jeito nenhum. Quem é o político do século XXI? Do século XXI é Semineto, que com toda a diversidade, ele fez um ponto de inflexão nessa cidade, que está sendo magistralmente conduzida por Bruno Reis. Ele foi uma diversidade do contexto estadual, do contexto nacional, e é que a gente esquece, né? Eu tenho um estudo na minha empresa de consultoria, na Mundo Real, que fala sobre cidades bipolares. O Rio de Janeiro é bipolar, ou está no ápice ou está na decadência. São Paulo não é bipolar, é uma cidade que tem pequenos movimentos, sempre avança, né? Salvador é uma cidade bipolar. Então, assim, você vê momentos de maravilhosos momentos, como foram os anos em Baçaí, e de decadências enormes, como foram os anos do prefeito João Henrique, e com todo respeito a todos eles, e a gente não estava nem no zero, a gente estava no negativo. O cara trouxe a cidade para o negativo, fez isso, o hardware agora está muito arrumado, a gente precisa agora dar um software, botar a rodar modelos novos, pensamentos novos, trazer o cinema, trazer modelos criativos, trazer modelos econômicos, que eu acho que é um pouco do que o Bruno está seguindo aí de uma forma muito boa. Sem dúvida nenhuma, ele foi o político do século XXI. Continuando nessa linha de raciocínio da bipolaridade soteropolitana, quando a gente fala em bipolaridade, a gente tende a acreditar que há uma alternância de poder na sua essência, mas não há aqui em Salvador. Por que o PT ou a esquerda, como a gente queira nomear, não consegue entrar nesse fluxo de bipolaridade de Salvador? Porque eu acho que o voto de Salvador é um voto de resposta. A primeira eleição do Assemineto foi um voto de resposta à situação que a gente teve do João Henrique. O voto da segunda eleição dele, das duas do Bruno, é um voto quase de ratificação do que esses caras se comprometeram e estão fazendo. Então, eu acho que o voto de Salvador tem sido um voto de uma escolha coerente, por resultados. O que as pessoas estão saindo desse campo? Ser esquerda, quando a gente era jovem, era charmoso, ser direita. Hoje até tem assim, ser direita também é charmoso, mas as pessoas querem hoje gestão de resultado. O que está mudando a minha vida? E eu acho que eu vejo notoriamente os avanços que a gente teve aqui nessa cidade, diferente um pouco do que eu vejo em outras cidades e até no estado. Eu acho que aqui as entregas estão sendo devidamente bem feitas. Conversando com o Maurício Magalhães aqui, falando sobre questões da baianidade, eu queria saber de você, que agora também produtor executivo de obras. Aliás, eu preciso falar sobre o trabalho com Fernando Henrique Cardoso. Foi muito difícil fazer o trabalho com um mito, assim, um símbolo da política, da sociologia, já com a idade avançada, e poder fazer esse resgate. Como foi os bastidores da obra com o Fernando Henrique? Primeiro, assim, o primeiro encontro de um amigo em comum, quando nós fomos convidar ele para fazer o documentário sobre ele, chama-se Presidente Improvável, está na Globoplay, se você tiver assinatura, vale. É uma ode ao pensamento de um homem brilhante. Quando a gente foi convidá-lo, era assim, o protocolo dele, não, ele só tem 20 minutos, vamos embora, tem que ser rápido. A gente sentou, ele começou a gostar, ficou 1h40. E ele começou a contar histórias e foi maravilhoso fazer esse filme, que talvez foi o único filme até hoje que registra o pensamento do sociólogo, do político, do professor, do homem, do ativista, do homem que morou em vários lugares. É um filme que ele conversa com pessoas que fizeram parte da vida dele, professores, com o presidente Bill Clinton. Ele conversa em espanhol, em francês, em inglês, em português. É um homem brilhante que foi um ponto de inflexão na história do Brasil. Assista esse documentário, que é uma aula de como esse homem foi um estadista. E esse é o tipo de obra que começa a fazer justiça para uma figura que, por causa da política e por causa de uma oposição talvez muito raivosa, não alcançou no imaginário popular, talvez, a dimensão que ele mereceria. Eu acho que você e o trabalho que você faz começam a devolver à figura de Fernando Henrique Cardoso o tamanho, a envergadura diante da população que ele tem. Fernando Henrique é muito mais do que um presidente, é muito mais do que um idealizador do Plano Real, um executor do Plano Real. Ele está além disso, talvez. E a política começa a encaixotar ele. Você tem essa impressão também? Eu tenho, mas assim, eu acho que essa turma, no caso dele, ele trabalha, tem absoluta consciência. Tudo que ele diz no filme, as oportunidades que a gente teve de conversar com ele,
Ele trabalha para a história dele. O reconhecimento, às vezes, não vem agora. Mas, se você olhar os fundamentos, o cara que fez o Plano Real, lei da responsabilidade fiscal, das privatizações, que assim, você vê hoje que país é esse a partir disso. E para você saber aqui, não é em primeira mão, porque já saiu, a gente está nesse momento fazendo um filme sobre Michel Temer, 963 dias. E um dos aspectos que esse filme vai ser feito, assim, tem uma frase que ele disse: eu aproveitei a minha impopularidade para fazer tudo que o Brasil precisava. Esses homens, quando chegam nesses lugares, têm que ser corajosos e não se vender por populismo frágil que destrói mais do que constrói. É nessas horas que você vê o político e as suas escolhas como estadista ou como populista. O Fernando Henrique foi seguramente um grande estadista. Pensando na biografia além da própria vida, isso é muito interessante. Eu estou conversando com o Maurício Magalhães. Qual é a sua opinião e avaliação sobre financiamento público da cultura no Brasil? Você já revelou aqui que é um liberal na economia, nos costumes, e eu vejo algumas críticas a respeito de... Vamos colocar nesse guarda-chuva, Lei Rouanet. Os críticos da Lei Rouanet acham que o governo, que o poder público não precisaria investir. Você pensa desse jeito? Excelente pergunta. Eu penso sim, porque eu acho que sendo liberal não significa que você não pode ter um olhar sobre um tipo de incentivo com consequências estratégicas. Eu tenho analisado, até porque minha produtora chama Giros, fica no Rio e São Paulo, e a gente faz coisas aqui na Bahia, a gente é sintonizado com o que acontece no mundo, e essa indústria do audiovisual, veja o que a Coreia, né? Vou pegar um exemplo, não vou nem falar aqui de Turquia, Israel, Espanha, nem de Nigéria, nem de Índia, nem de Estados Unidos, que tem protagonismo na indústria do audiovisual. A Coreia, há poucas décadas atrás, criou essa estratégia. Ganharam o Oscar. Agora, o prêmio Nobel de literatura é um coreano, aquele K-pop, aqueles garotos que incendeiam o mundo. E agora séries coreanas estão explodindo no mundo. Aquilo não é um acaso, aquilo é uma estratégia de país que se chama de soft power, esse poder sedutor que a gente tem. Imagina se o Brasil tiver uma indústria forte, até a gente amadurecer essa indústria, como em muitos outros países, é necessário um incentivo temporário de consolidação de um mercado que está acontecendo no Brasil. Formação de uma cadeia produtiva, porque a indústria criativa, a gente na Bahia, no Brasil, se acostumou que é só criativa. Não, ela é indústria. Ela tem todo um processo, essa televisão é uma indústria, não é uma linha criativa, de vários tipos de profissionais, de roteiristas, fotógrafos, cenógrafos, técnicos e etc. Então, eu sou sim favorável à lei de incentivo, desde que a gente possa monitorar os resultados, entender o engrandecimento e o crescimento. E vou dizer mais, tem injustiças, porque a Fundação Getúlio Vargas tem um estudo que aponta que o incentivo à cultura ele é pífio, quase ridículo comparado à indústria de linha branca, de automobilística, e essas indústrias que têm incentivos enormes não prestam conta, não provam a sua capacidade de responder, porque tem incentivos e ninguém aborda isso. E quando na cultura, se você não prestar contas de um táxi de R$35, você está ferrado. Então, assim, é nada e gera uma cadeia produtiva. Tem dados que a Fundação Getúlio Vargas diz, está lá, esse estudo é muito interessante para quem tiver interesse, procura saber que assim, de cada R$1 que é investido na cultura, como isso gera uma cadeia produtiva de às vezes chega até R$7 de devolução em forma de consumo, de shopping, de táxi, de tal. Então, é uma indústria poderosíssima e que esse incentivo gera resposta, gera resultado e muito mais. Gera o jeito que a gente é, nosso jeito de cultura, história, como foi o Barbosa. Então, é uma graça que essa indústria pode dizer ao mundo quem somos por essa linguagem. Eu vejo um pensamento nessa linha que você está falando. Minhas respostas estão muito longas? Está ótima, não está no time perfeito. Eu estou aqui... Não, eu estou tentando dar um ritmo. E está bom, está legal. Eu vejo uma linha de pensamento disso que você está falando sobre o desdobramento da indústria cultural e do audiovisual para a economia. Eu vejo no trabalho dos meus amigos Pedro Tourinho, aqui em Salvador, e Bruno Monteiro, diante da Secretaria de Cultura do Estado. Salvador é uma cidade cinematográfica e agora está se percebendo, digamos, nessa disputa cultural entre governo e prefeitura, o quanto a gente pode ganhar com isso? Cara, eles deviam se unir.
porque a gente devia fazer um filme commission da cidade, do estado. A gente devia atrair aqui as grandes produções. Nova York tem isso magistralmente, de você atrair produções. Você vê Nova York, você vê a Austrália, por caminhos, às vezes, de ficções que não é nem sobre a cidade, mas como pano de fundo na cidade. O desenvolvimento dessa indústria aqui, a terra que aqui teve Glauber Rocha, de João Baldo Ribeiro, de Jorge Amado, de Dias Gomes, só para falar de literatura e falar de cinema, né? Sem falar nos nossos artistas visuais, nossos artistas da música, né? É uma cidade que a gente tem vocação para isso, né? Diferente de outras cidades, a gente devia ser um polo próspero. E nesse momento, o Ceará tem um cinema muito à frente do nosso, Pernambuco tem um cinema muito à frente do nosso, com produções, com exibições nacionais, com roteiristas, com diretores, com exibições no Brasil e no mundo. E aqui a gente ainda está lá atrás, em Glauber, em Paula Ribeiro, que são artistas maravilhosos, e tantos cineastas que eu me esqueço o nome agora, que são os nossos Edgar novos. Navarro. Edgar Navarro. Quem são os nossos cineastas atuais? Quem são os jovens que estão aí? Tem aqui um festival de cinema negro de periferia, chama-se... Meu Deus, Diana, me esqueci o nome, Mimbi, que é maravilhoso, que ninguém sabe que existe. Então, eu acho que se fosse, assim, o Pedro e o... Como é o nome Bruno Monteiro. E o Bruno, eu sentaria e pararia, cara, vamos montar aqui juntos. E todos os dois capitalizam politicamente, fazer aqui o maior polo de produção audiovisual do Nordeste brasileiro, que competisse e trouxesse para aqui. Esse é um projeto que tem que ser colaborativo. O mundo de hoje é colaborativo e não mais excludente. Eu estou disputando aqui, nada, cara. Vamos embora, senta aqui, vamos fazer isso em prol da Bahia a partir de um polo em Salvador. Seria muito bom, e eu acho que tem groove entre eles para rolar isso. Se os políticos deixarem, eles conseguem executar isso muito bem. Bora falar de carnaval, conversando aqui com Maurício Magalhães, multifacetado, também um dos fundadores, um dos criadores do Grupo Eva. Queria saber de você, o Carnaval de Salvador, a principal discussão, na sua avaliação, é realmente se precisa ter ou não um novo circuito, ou tem outras discussões tão urgentes quanto essa? Tem uma discussão de fundamentos. Salvador criou uma coisa que não se apropriou. Lá atrás, qual foi o ponto de virada? Eu vou tentar ser muito rápido, porque isso eu digo 1000 vezes e eu acho que aqui vai ficar registrado, porque pela televisão vai ficar registrado. O ponto de virada foi quando o som do trio elétrico, que não tinha voz, era... Na hora que fez som, Carlinhos, e você ouvia a bateria, aquilo nós criamos, sem saber, não patenteamos o palco ambulante. Nós criamos no mundo a festa que anda, a festa que deslumbra. Isso materializou-se em blocos. Quando teve blocos, criou-se a Associação Baiana de Trios, ABT, criou-se um desfile. Aí a classe média veio, o pai deixou o filho. Aí fez, tem classe média, tem trio, tem horário, tem dia, a televisão veio o patrocinador, veio a transmissão. Nós criamos uma cadeia econômica produtiva a partir disso, e aí começamos as micaretas, exportá-las, e não nos apropriamos nem das micaretas, nem da patente do trio elétrico, e no modelo que o diferencial era o Maracanã, o Flamengo e o Romário, era o Arena de Salvador, o Araqueto, o Eva, o Camaleão, com Ivete, com o Bel e com não sei quem. O esvaziamento dos blocos fez parte da decadência do Salvador, do Carnaval de Salvador. Na hora que você comoditiza, é tudo trio independente, qualquer um pode ter. Nossos artistas começaram a ter a vazão. Todos os artistas nossos não ficam, com as pouquíssimas exceções, todos os dias. Porque Ivete faz show aqui, faz lá, faz acolá. Então, a gente perdeu essa visão desses fundamentos. E essa coisa que o camarote existia para assistir os blocos e assistir aquilo, eles se voltaram para dentro. O camarote de Salvador pode estar em Itapuã. Aliás, o camarote de Salvador pode estar em São Paulo, que vai ser tão genial quanto isso. A gente tem que ter uma discussão de fundamentos. E óbvio que tem que ter o trio independente, tem que ter uma alternância, tem que ter uma inteligência de circuito, de produtização. Então, assim, essa é o meu olhar, porque a gente antigamente era soberano o nosso carnaval.
Hoje não é mais. O Carnaval de São Paulo é um show, o Carnaval do Rio é um show, de Olinda é um show, Muzambinho está fazendo um lindo carnaval, Floripa, Brasília. E hoje a Bahia não recebe o que recebia em percentual de turismo, porque todo mundo vinha para a Bahia. Então, São Paulo fez um movimento pensado alguns anos atrás, que o primeiro trabalho de São Paulo era reter o seu jovem, e reteve. O trabalho de São Paulo agora é atrair o jovem, está atraindo para o Carnaval de São Paulo, até de forma inteligente, não em dias mais alternativos, mas a gente tem tudo para retomar o protagonismo nacional e trazer o turismo e trazer um olhar, e aí eu gosto, não conheço direito a ideia desse novo circuito que está sendo discutido, pelo que eu vi o prefeito dizer, não será em 2025, porque aí vira uma coisa mais planejada, agora com a arena que vai ter lá, com o centro de convenções ali, e recuperar um posicionamento. Eu acho que a gente precisa falar de marketing, sem problema de falar de marketing, nós perdemos, é uma realidade. Se a gente sabe disso, como é que a gente trabalha para recuperar? E não ficar vivendo de um passado ou achando que não é bem assim. É bem assim sim, nós perdemos posicionamento. O Carnaval de Salvador não é mais, desculpe o termo aqui, essa Coca-Cola toda, e agora temos aí um desafio. Os empresários com a prefeitura, com o governo. E tem uma coisa que eu não gosto nesses últimos anos. O protagonismo estava na gestão dos blocos, dos empresários. E assim, não pode ter um protagonismo de governo e prefeitura sem a iniciativa privada. Cara, a iniciativa do Carnaval, os seus blocos, os camarotes, os ambulantes ordenados, esse ecossistema tem que funcionar juntos na busca de recuperar aquele vício que a gente tinha no país. Não é assim, eu recebia ligações do Brasil inteiro, pelo amor de Deus, quase assim, eu preciso comprar, paga o que for para poder estar na Bahia. Os hotéis bombavam, transbordavam. Esse cenário não é mais. Eu não quis te interromper porque eu queria ouvir o seu raciocínio completo, mas em determinado momento você falou do definhamento dos blocos. Aí eu queria saber da sua visão interna. Esse definhamento dos blocos é um problema de gestão ou é um problema de envergonhamento por causa de implicância de alguns setores com os blocos e com os camarotes também, mas primeiro com os blocos aqui em Salvador? Virou, ao meu ver, não estou lá dentro, mas ao ver, virou meio uma vergonha assim, mas botar bloco se uma parcela dessa população está criticando tanto e dizendo de apartheid, que ao meu ver não existia, existia segmento para cada um. Qual a lógica que está por trás desse definhamento dos blocos? Eu vou lhe dizer uma coisa maravilhosa. Bloco é a coisa mais Robin Hood que existe. Eu quero saber disso. É o rico e o patrocinador, que cabem 3, 4 mil pessoas no bloco, pagando Ivete Sangalo gratuitamente para um desfile que impacta 200, 500 mil pessoas. Pior é o governo ficar pagando 1,5 milhão a um artista, 1,5 milhão a outro, que esse dinheiro está saindo do seu bolso. No passado, eu acho que os grandes artistas da Bahia não deveriam receber cachê de governo e prefeitura, deviam doar shows pelo que a Bahia deu a cada um desses artistas. E aí tem um duelo de cachê, é uma excrescência, ao meu ver, pagar cachês exorbitantes a artistas da Bahia. Os blocos faziam esse papel. Quantas vezes, no caso do Eve, eu vi tantos outros artistas fazerem shows gratuitos, como a compensação dos 3, 4 dias de Camaleão e de Eva. Então, assim, os blocos deram um modelo econômico que o poder público não entrava com recursos exorbitantes na contratação de artistas, que isso está virando uma indústria sem fim. Eu sei porque são dados públicos, publicados nos diários oficiais do que está se pagando. Recupere isso. Há 30 anos atrás, se existia isso, não existia. O que é que existia? Existia assim, 3 dias de Bloco Eva com Ivete Sangalo, 3 dias de Camaleão com Bel, o Cheiro de Amor com Márcia Freire, o Araqueto com Tatal, o Olodum com maravilhosos artistas, o Ilê, o Gandhi, era um festival de marcas que dialogavam, cada um do seu jeito, o Ilê com sua negritude linda, o outro assim, o outro assado, e no meio do caminho você enxertava corretamente artistas independentes que precisavam se mostrar ao sol, lugar ao sol, que não tinha o seu lugar na música. Hoje, aí veio com essa conversa de bloco isso, bloco aquilo, aí o que aconteceu?
Os blocos minguaram, o Eva não mingou, o Camaleão não mingou, os fortes, os raiz vingaram, os Nutellas saíram. Aí, a compensação disso é o erário público sendo colocado para cachês que, ao meu humilde ver, erradamente, são pagos de uma forma que eu não faria. Maurício Magalhães, eu poderia terminar a entrevista agora, aliás, a gente já ultrapassou o tempo, mas eu preciso ainda comentar com vocês alguns assuntos. Um deles, eu vi uma entrevista brilhante que você concedeu uns anos atrás a Jorginho Sampaio. Você faz uma definição, uma diferenciação entre o que é viver em Salvador, o que é viver em São Paulo, qual a relação do indivíduo e do coletivo em Salvador e em São Paulo. Eu queria que você oferecesse ao público da Aratu essa definição. Isso, com todo respeito, é sacanagem, mas muito legal. Eu digo assim, olha, eu só vou fazer essa graça, pelo amor de Deus, assim, eu brinco, é um estereótipo irresponsável da minha parte. Por favor, o que eu estou dizendo aqui é uma brincadeira, mas assim, o que eu digo é, todo baiano individualmente, em média, é um cara muito charmoso. E todo paulista, individualmente, em média, não é um cara charmoso, é um cara até meio maleta, né? Então, com sotaque e tal. Por outro lado, ele é maleta, mas ele é coletivo. Na Bahia, o charme está no indivíduo, em São Paulo, o charme está no coletivo. Eu conto assim que, na frente da minha garagem em São Paulo, um prefeito lá, Kassab, ele abriu as pracinhas assim para poder a água escoar quando chovesse muito e tal. E um dia, saindo de carro, minha filha fez: meu pai, olha a Freitas da padaria. Aí eu parei o cara: Freitas, que era o assistente padeiro lá, que a gente conhecia, né, o balconista. Não, Joana, estou aqui cuidando do jardim. Aí, papai, o que dá? Não, a gente está aqui. Eu falei: bora, vamos ajudar. Então, porra, tem uma floresta hoje na frente da minha garagem. Lindo. Construída inicialmente por Freitas, abraçada pela comunidade e agora pelas lojas do entorno. Agora, aqui a gente pensa assim: não, a prefeitura tem que abrir esse buraco e tem que fazer aqui a plantação. Não, faça a sua parte. Lá o ativismo público é maravilhoso. E, por fim, lá eu ando nas ruas. Minha mãe morava aqui na Graça, eu ia na Delicia, a 2 quarteirões, minha mãe dizia: meu filho vai de carro para não ser assaltado. Pelo amor de Deus, a melhor forma de você combater a segurança é ocupando as ruas. Ande, saia na Pituba, na Barra, onde você quiser. Cara, vá, porque assim, o ato de ir e ver é o que há de melhor no desenvolvimento de uma sociedade, e essa é a última fronteira de Salvador, que a gente precisa ter uma cidade 100% segura. Muito legal. E você também diz uma outra coisa bem interessante, que lá em São Paulo você não é filho de ninguém, não é amigo de prefeito, você é o que você oferece para a sociedade, não é isso? Você é o que você consegue construir individualmente ou coletivamente. Quem chega em São Paulo sofre muito nos 2, 3 primeiros anos, mas se você tiver essa resiliência, o cara vai dizer: pô, aquele cara está aqui há 2, 3 anos, aquele cara trabalha, aquele cara fez isso, aquele cara fez aquilo, a roda começa a rodar. É a curva da tangente, né? Pressão, trabalho, 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 tem uma hora que ela vira positivamente e você não é amigo de ninguém, filho de ninguém. Lá a primeira pergunta que faz é de onde você veio, o que é que você faz e onde você estudou. Aqui é você amigo de quem, filho de quem ou de que partido você é. Né? Então, vamos acabar com isso. E aqui a meritocracia tem que vender, vamos botar nosso jovem para tocar fogo, fazer um monte de coisa legal. A gente tem uma juventude excepcional, uma safra de jovens aí. Eu tenho acompanhado muita gente, jovens empresários, pensadores. Então, acho que a gente tem muito futuro. A frase é a seguinte: você sabe com quem você está falando? Você está falando com Maurício Brito Magalhães, nosso convidado de hoje aqui no Linha de Frente. Foi uma aula, eu espero que você volte outras vezes para a gente ouvir ideias e pensamentos, reflexões brilhantes, como você sempre nos traz. Obrigado. Obrigado a você. Sabe com quem você está conversando? É com o nosso querido Pablo, que tem feito um trabalho maravilhoso dessa nova geração, olhando para o futuro com sua capacidade de comunicar tão bem e tão necessário. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou e até o próximo encontro.